Olá, juventude, sejam todos muito bem-vindos à nossa Masterclass 3Ps da aprovação. E nela eu vou mostrar os 3 passos para você estudar de forma inteligente. E se você sonha em ser sargento da aeronáutica e chegou até essa aula, eu sei muito bem quais os problemas que podem estar lhe afligindo. Talvez você venha sofrendo reprovações constantes, se sinta perdido em meio ao turbilhão de conteúdos para estudar, não sabe elaborar um plano de estudo eficiente, não tem uma estratégia definida, esquece com facilidade o que estudou, não consegue evoluir e, para piorar toda essa situação, não sabe como resolver esses problemas. Eu também já passei por isso. No primeiro concurso que eu fiz, eu lembro muito bem de ter saído do estado muito desanimado, dizendo que jamais iria conhecer Guaratinguetá, porque naquele momento, para mim, passar na prova da especialista era coisa de louco. Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Celso, sou o primeiro sargento da aeronáutica, professor de física e mentor de carreiras militares. Bem, eu estava quase desistindo da escola de especialistas quando, depois do meu 6º concurso, eu fiz uma enorme descoberta. Descobri que o segredo de quem era aprovado estava no método. Entendi que havia um padrão nos aprovados. E não era preciso ter uma super inteligência e muito menos estudar 15 horas por dia. Então, desenvolvi um método para transformar estudos em aprovação. E é esse método, o mesmo que eu usei para conquistar a minha vaga, que eu vou te mostrar agora. Então, papel e caneta na mão, não pisca, e vamos lá. Vamos aprender o método 3Ps da aprovação. Método 3Ps. Bem, juventude, primeira coisa que nós precisamos fazer é definir e entender o que é método, ok? Então, vamos lá. Método. Método é um conjunto de ações e técnicas elaboradas para conduzir à realização de um objetivo específico. Então, o método 3Ps da aprovação, ele é composto por 3 passos, daí o nome 3Ps. E nesse método nós temos que elaborar um plano, definir uma estratégia e aplicar um processo de avaliação contínua, certo? Então, vamos começar explicando o plano. Mais uma vez, definindo o que é plano. Plano é o cronograma prático e personalizado que define o que estudar, quando e por quanto tempo, ok? Então, nós temos um cronograma prático, certo? E aí, nesse cronograma prático, nós precisamos identificar um ponto de partida, um caminho e um ponto de chegada. Essa imagem que está aí no slide é uma imagem que reflete bem um plano. Nesse caso, um plano de voo. Nós temos aí os pilotos olhando o plano de voo, né? O aeródromo que eles vão decolar, a rota que eles vão seguir, o aeródromo de destino e, muito mais importante, a alternativa, o aeródromo alternativo para pouso,
caso o aeródromo de destino esteja fechado devido a algum acidente ou condições climáticas. Então, eles têm uma alternativa de pouso. Lembrando que, nesse caso, o combustível ele é colocado e calculado para chegar até, tá, o aeródromo alternativo com mais 20 minutos de voo. Então, você tem sobra suficiente. E é isso que a gente tem que fazer, tá, aqui no nosso plano de estudo. Tá? Nós temos que ter um direcionamento preciso. Por quê? Porque sem um plano, você vira refém da improvisação. E aí, uma vez fazendo tudo na base do improviso, a chance de você alcançar seu objetivo é muito pequena. Porque, em meio a todo esse improviso, a tendência é que você desista do concurso e ache que não tem condição de ser aprovado. Mas lembrando, todos têm condição de ser aprovados, desde que tenham um plano, tá? Pelo menos um plano. Já é um bom começo. Então, retornando aqui, nós temos que ter o ponto de partida, o caminho e o ponto de chegada. Não podemos esquecer também, né, da velocidade com a qual nós precisamos nos deslocar. Agora vamos destrinchar ainda mais essa primeira parte do método. Vamos lá. Cadê meu mouse? Vamos lá. Então, a primeira parte do meu plano é o ponto de partida. E no nosso caso, como é que nós vamos definir o nosso ponto de partida? Bem, o nosso ponto de partida é o nosso nível de conhecimento atual. Quanto que eu estou preparado para fazer essa prova? Quanto que eu tenho de conhecimento para poder fazer essa prova e para poder elaborar um plano de estudo perfeito, que não haja desperdício de tempo e também não haja falta de tempo. Por quê? Porque o limite de idade é a sua validade dentro do concurso militar. O prazo de validade que você tem para passar no concurso militar é o limite de idade. Então, nosso plano precisa ser perfeito, ok? Então, como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos calcular o nosso ponto de partida? Nós vamos fazer uma prova simulada. Então, você vai pegar uma prova da escola especialista, de preferência uma prova que você não tenha feito ainda, vai sentar e resolver essa prova, simulando todas as condições que são exigidas no dia da prova. Então, a prova tem duração de 4 horas e 20. Tá? Então, você vai sentar e tentar resolver essas 96 questões em 4 horas e 20, sem chutar. Tá? Você não pode chutar, ok? E talvez você esteja perguntando, professor, mas por que eu não posso chutar? Se no dia da prova eu vou chutar. Claro, no dia da prova você pode, deve chutar e tem que aprender como chutar da maneira correta, certo? Porém, no nosso caso aqui, que nós estamos querendo saber as nossas condições, a nossa base de conhecimento, nós não podemos chutar. Então, faz a prova sem chute. Fez a prova, vai avaliar o resultado. Ora, de 96 questões, quantas questões eu consegui fazer conscientemente? Vamos supor 20 questões, tá? Então, 20 questões não é um número de questões para lhe colocar dentro das vagas. Não é um número de questões para lhe qualificar a conquistar a aprovação.
Eu costumo dizer que com 70 questões, a depender do número de vagas, você está dentro. 70 questões. 70 questões, a depender do nível da prova, você está dentro. 70 questões, a depender, certo? A depender do grupo que você escolheu, você está dentro, mesmo que seja na reserva. Então, você precisa alcançar um número mínimo de acertos. Eu recomendaria hoje que 70 questões sejam a sua meta, ok? Então, avaliou o seu resultado, tranquilo. Agora, como é que está a minha base? Né? Eu tenho uma boa base, nas matérias que são exigidas, porque você precisa fazer a base de matemática, a base de português, a base de inglês, certo? E a base de física. Para a partir daí, você começar a entrar no conteúdo programático propriamente dito. Porque se você não tiver uma boa base nessas disciplinas, você vai se perder dentro do conteúdo programático. Você provavelmente não vai conseguir acompanhar. Então, você tem que avaliar e fazer a base em todas essas matérias para começar bem, ok? Então, ponto de partida ainda, né? Vamos agora para o segundo passo do plano, né? E o segundo passo do plano é o caminho. Então, lembrando, o plano eu tenho o ponto de partida, o caminho e o ponto de chegada. Nós estamos agora 1.2, o caminho ou a rota, certo? Então, essa imagem aí mostra muito bem, você tem dois caminhos, o jeito certo e o jeito fácil. O jeito fácil, eu não sei se é o melhor. O jeito certo, eu tenho certeza que é, né? Até as imagens eu escolhi a dedo, o que elas representariam para você. Então, quando você vai escolher o caminho ou a rota, a primeira coisa que você tem que fazer é uma planilha, certo? E nessa planilha, você vai colocar todos os dias da semana e dividi-la em horários, começando de 6 às 7, 7 às 8, 8 às 9, até o final do dia, 23 à meia-noite. Então, de 6 da manhã à meia-noite, o que, que você faz de segunda a sexta-feira? Né? O que, que você faz? Quais são os horários disponíveis? Então, se você trabalha, eu trabalho de 8 às 18, por exemplo. Então, coloca lá, de 8 às 18, tu tem teu horário praticamente todo comprometido, exceto o horário do almoço. A partir das 18, o que você faz? Qual é o teu tempo livre? Até meia-noite. Né? Então, de 18 à meia-noite, tem um tempo livre. Então, esse horário você vai encaixar a tua rotina de estudo e de revisão. Certo? Sábado e domingo eu trabalho? Não trabalho. Ou trabalho. Até que horas? Você tem que ir achando os horários livres. Esta planilha é justamente para que você ache os horários livres, ok? E dentro desses horários livres, você encaixa curso preparatório, se assim você desejar fazer, tá? Horário de estudo não é horário de assistir aula, certo? Horário de revisões, você precisa fazer as revisões. E um detalhe muito importante, essa planilha, a depender do aluno, principalmente aqueles que trabalham, ela deve ser refeita semanalmente. Por quê? Suponhamos que você trabalha por escala. Então, toda semana a tua jornada de trabalho muda. Tu pode ter uma folga no sábado, ou pode ter uma folga no domingo, ou pode ter uma folga num dia da semana e no sábado. Não sei, né? Então, você tem que fazer essa planilha, readaptá-la à tua realidade semana após semana, né? E mesmo quem não trabalha,
Não, eu levo o meu pai ao médico, a minha mãe ao médico, uma vez por semana. Então, já coloca aquele horário como indisponível. É ali que você vai achar todos os espaços vazios para colocar os horários de estudo, os horários que você vai assistir a aula, os horários de revisão, até os teus horários de lazer. Tudo vai estar ali. Você precisa saber o que você vai fazer semana após semana. Tudo bem? Então, fez a tua planilha de estudo segunda a domingo, achou os tempos livres. Agora nós vamos definir o quê? As fontes e os materiais. As fontes é por onde você vai adquirir o conhecimento. Então, as fontes de estudo são livros da bibliografia, de preferência, preparatório, se é que você deseja fazer preparatório, certo? O preparatório é online, o preparatório é presencial. Aqui tem um detalhe. O preparatório online, ele tem uma vantagem, é que você não perde tempo se deslocando. Porém, se você for uma pessoa procrastinadora, você não vai conseguir assistir todas as aulas do teu cronograma. Uma hora ou outra você vai adiar, por quê? Por causa da facilidade de recuperar esse tempo depois assistindo essa aula. E aí você adia uma semana, adia duas, adia três, o problema vai aumentando, quando você menos espera, você está perdido e, consequentemente, desmotivado, o que vai te levar a uma desistência. O preparatório presencial, ele tem sua vantagem. Qual é? É que você vai estar no corpo a corpo ali com os professores para tirar alguma dúvida, vai estar no corpo a corpo com os teus colegas, ajudando e sendo ajudado. Mais um detalhe, esse preparatório ele tem que ser específico para a EA. Não caia na falácia de quem diz que a turma é multidisciplinar. E o que é uma turma multidisciplinar? É que prepara para todos os concursos simultaneamente, para ESA, para AFA, para especialista, para EFON, para a Escola Naval. Não, isso é uma farsa, não caia nesse golpe, certo? Vai estudar para especialista, turma específica, curso específico. Tudo bem? Então, estão aí as duas faces da moeda para você decidir, tá? E aí, nós temos aí os materiais. Já defini as fontes, curso presencial online, livros da bibliografia sugerida e os materiais. São os materiais cedidos pelo curso preparatório, tá? Apostilas, PDFs e por aí vai, ok? Matérias. Matérias são as especialistas, português, matemática, física e inglês. E não podemos esquecer de colocar aqui na nossa planilha de estudo o tempo destinado às revisões, tá? Lembrando que recomendo que você faça pequenas revisões de início de jornada de estudo e de final, ok? Recomendo. Por que que eu recomendo? Vamos lá. Pelo seguinte motivo. Olha só. Uma vez que você termina de estudar um assunto, 20 minutos depois, você já esqueceu 63% do que estudou. 20 minutos depois. Então, quando você faz essa pequena revisão após 20 minutos de concluir o estudo de um assunto, ao invés de você esquecer 63%, você melhora, tá, o teu nível de retenção. Tá? O teu nível de retenção ele vai para 92%. Ok? Ou seja, tu internalizou ali, gravou 92%. Com o passar do dia, esses 92% vão caindo. 24 horas,
3 dias, uma semana. Então, tem que fazer as revisões também dentro dessa planilha, ok? Coloca as suas revisões semanais lá. Vamos seguir adiante. Então, dando prosseguimento aí, né? Nós temos agora, dentro do nosso plano, o nosso prazo para alcançar a aprovação. E aí, estabeleça quantos concursos você pretende fazer até conquistar a sua aprovação. Não é? Vou fazer 3 concursos. A partir de agora, eu vou fazer 3 ou 2 concursos, dependendo do meu nível, para conquistar a minha aprovação. Então, esse é o tempo, 1 ano e meio. 1 ano. Tem que ser específico. Por quê? Porque o nosso cérebro, o nosso subconsciente, ele não entende autossugestões superficiais. O nosso subconsciente, ele só entende autossugestões específicas, certo? Então, eu tenho 3 concursos para passar. Eu vou me preparar, vou corrigindo a rota, vou melhorando. No meu terceiro concurso, no máximo. Não é que você vai passar no terceiro. Se você puder passar no primeiro, ótimo. Se passar no segundo, muito bom. Se passar no terceiro, dentro da tua meta. Certo? Então, o subconsciente, ele só aceita a autossugestão específica. Uma autossugestão tangível, alcançável e com prazo, ok? Eu costumo dizer o seguinte, às vezes você pode dizer, eu quero ficar rico. É difícil. O subconsciente entendeu o que fazer com uma mensagem dessa, com uma autossugestão dessa. O que é ficar rico? Ele não sabe. Talvez ficar rico seja ganhar um salário mínimo. Então, quando você diz, eu quero alcançar o meu primeiro milhão em 5 anos, o subconsciente, ele entende a sua mensagem, a sua autossugestão, e, a depender do nível de emoção que você jogue dentro dessa autossugestão, ele vai trabalhar sem que você saiba para alcançar essa meta. 1 milhão em 5 anos. Ponto. Ok? Claro que esse 1 milhão em 5 anos também não deve ser uma coisa impossível, porque o subconsciente, ele às vezes olha e diz, poxa, impossível. Impossível. Então, vou ter que fazer uma faculdade, cursar um nível superior, ou conseguir dinheiro para montar um negócio. Certo? Essa meta, ela tem que ser sempre alcançável. Ok? Então, quando você joga uma meta alcançável, com prazo e específica, o subconsciente ele vai fazer de tudo para realizar essa autossugestão. Tudo bem até aí? Então, estabeleça um prazo. Ok? E um detalhe, muito cuidado com o seu limite de idade. Ok? O prazo de validade do concurso é o limite de idade. 24 anos para especialista. Você não pode completar 25 anos no ano da matrícula. Ok? Ok, vamos dar prosseguimento, juventude. Então, agora, nós temos aí os 3 passos do plano. Ponto de partida, caminho, ponto de chegada. Vamos para a estratégia, ok? Porém, vamos definir o que é estratégia. Estratégia é uma forma inteligente de agir para que o plano seja atingido, tá? Dentro do tempo determinado. Ou seja, para que o plano atinja o objetivo determinado. Então, ó, forma inteligente, ó. Nós não podemos entrar numa guerra de qualquer jeito. Se entrarmos numa guerra de qualquer jeito, estamos fadados ao fracasso. Qual a imagem que nós temos aí? Um jogador de xadrez. Todo enxadrista, ele
tem uma estratégia de jogo. Ele não dá um passo sem analisar quais são as próximas jogadas do adversário. Então, nós também temos que ser estratégicos. Como? Identificando as nossas dificuldades. E que tipo de dificuldade? Eu tenho dificuldade de me concentrar. Eu tenho dificuldade de memorizar. Eu tenho dificuldade em eletromagnetismo. Ok. Então, existem técnicas para ser aplicadas? Sim. Existem ferramentas? Sim. Então, técnicas. Dificuldade de concentração. Eu posso usar o método Pomodoro. Certo? Eu tenho dificuldade de memorização. Então, você pode usar mnemônicos e acrônimos. É uma técnica. Eu posso usar uma ferramenta de memorização? Também, mapa mental. Eu posso usar resumos, flashcards. Dificuldade em eletromagnetismo. Está difícil. Conhece algum professor que aplique gamificação em física dentro desse conteúdo? Conhece algum professor que usa, né, aulas animadas para que você veja melhor como funcionam os fenômenos físicos? Então, tem. Na internet tem. Eu estou dizendo que tem porque eu sei que tem. Entendeu? Então, você tem que ir buscando as soluções, são as estratégias. Então, é como na viagem, né? Você faz um plano, ir de uma cidade a outra, uma viagem que leva 2 dias, né? Quais são as estratégias que eu vou usar? É o ponto que eu vou abastecer, o local que eu vou dormir, os restaurantes onde eu posso parar para comer, faz parte de uma estratégia de viagem, né? Então, é isso. É uma forma inteligente para que você não amargue decepções. Então, vamos lá. Vamos agora para o nosso terceiro passo, que é a avaliação contínua. E todo e qualquer processo só pode ser melhorado se puder ser medido. Tá? Só posso melhorar alguma coisa se eu puder medir. Então, como é que a gente vai fazer essa avaliação contínua? Primeiro, com os mini simulados. Né? Então, você vai fazer a cada 15 dias um mini simulado com 20 questões. E questões de provas anteriores dentro daqueles assuntos que você abordou, que você viu aqueles 15 dias. Tá? Lembrando que, para resolver esse mini simulado, você vai utilizar um tempo proporcional ao que é cobrado na prova da especialista. 2 minutos e 32 por questão. Tá? Porém, se você quiser, né, fazer esses primeiros mini simulados com um tempo mais alto, tendo em vista que você ainda está se desenvolvendo, não tem problema. Faz em 3 minutos cada questão e vai te testando. Contanto que você já estabeleça um tempo que não seja muito longe do que é cobrado na especialista e vai diminuindo gradativamente o tempo por questão até que você atinja 2,32 ou até menos, para você conviver com mais pressão ainda. Certo? Então,
faça os tempos proporcionais, inclusive de preenchimento de gabarito. Você tem 20 minutos para preencher um gabarito de 96 questões. Para preencher um gabarito de 20 questões, quanto tempo eu tenho? Até isso você tem que treinar. Certo? Então, você vai fazer também simuladões. Vai baixar uma prova, de preferência uma prova que você não fez. Vai resolver essa prova. Certo? Vai resolver essa prova e ver qual foi o resultado. Então, você pode fazer 2 simuladões de 96 questões ou 3. Primeiro simuladão com 45 dias, 50. Tá? Depois você vai vendo aí qual o melhor período para fazer o segundo e o terceiro. Contanto que você aplique todas as condições de uma prova real. Horário de início, horário de término, certo? Então, 2 ou 3, para você ter uma noção de como você se encontra realmente. Aí, eu quero ressaltar o seguinte: é normal que no seu primeiro simuladão você não tenha uma boa nota. Por quê? Porque não viu ainda todo o conteúdo programático. Então, não é para você entrar em desespero. Se você fizer com 50 dias, o primeiro simuladão, é claro que em 50 dias, talvez você tenha visto aí 40% do conteúdo da IA. Dá uma pausa aqui para tomar uma água. Então, talvez você tenha visto 40% do conteúdo da IA. Então, você não vai ter uma nota muito boa. Segundo simuladão, você já vai estar bem adiantado. Se você decidiu fazer 2 simuladões, você já está com o conteúdo praticamente terminado. Tá? E o último simuladão, eu recomendo que você faça 15 dias antes da prova. Ok? Então, sempre se avaliando. Tá? E aí, depois dos simulados e dos simuladões, mini simulados, simulados e simuladões, você vai identificar os erros. Onde foi que eu errei? Tivemos aqui 3 questões de movimento. Acertei uma. As outras 2, por que eu errei? Por quê? Porque quando você identifica o erro, você automaticamente evita repetir esse erro. Então, tem que identificar os erros. Tem também que aprender a gerenciar o tempo. O grande problema dessas provas é que o aluno não sabe gerenciar o tempo. Termina o tempo de prova, ele conseguiu fazer ali 60% das questões, 70% no máximo, o resto ele chuta. Então, o grande objetivo de fazer a avaliação contínua, com tempo cronometrado, é ganhar velocidade na resolução de questões, de fazer as questões até mais rápido do que é estabelecido no edital, certo? Então, eis aí o detalhe de estarmos fazendo avaliação contínua. Para quê? Para melhorarmos o nosso processo de aprendizagem. Ok? Então, vamos lá. Vimos que para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo, que é a aprovação, precisamos de quê? Um método. E aqui eu apresentei o método
três P's, que são 3 passos para estudar de forma inteligente e aumentar suas chances de aprovação na IA, que eu sei que é tudo que você mais quer. E esse método ele é composto por plano. No plano nós temos ponto de partida, rota ou caminho, ponto de chegada. Estratégia. Na estratégia, identificamos as dificuldades, aplicamos técnicas e usamos ferramentas. E processo de avaliação contínua, onde nós fazemos mini simulados, simuladões, avaliamos os erros e aprendemos a gerenciar o tempo. Então, juventude, esse método com 3 passos, ele já coloca você à frente de 70% da concorrência. Eu não tenho medo de dizer isso. Aplicando esses 3 passos, você está à frente de 70% da concorrência. Porém, se você deseja se aprofundar e deixar 90% da concorrência na poeira, eu tenho um convite para fazer. E qual é o convite que eu tenho para lhe fazer, né? Bem, o convite que eu tenho para lhe fazer é para que você entre no treinamento Rota da Aprovação. No treinamento Rota da Aprovação, eu vou pegar na sua mão, certo? E vou conduzi-lo de forma assertiva para que você alcance o seu objetivo, certo? E por que eu tenho tanta certeza que você é capaz de alcançar o seu objetivo? Bem, primeiro, porque eu não tenho somente a experiência prática para lhe conduzir a um processo de aprovação. Ao longo desse período, eu aproveitei para estudar também. Eu fui estudar autores especializados em concursos, como William Douglas, autor do livro Como Passar em Provas e Concursos. Eu fui estudar professor Pierluigi Piazzi, Inteligência em Concursos. Eu fui estudar Bruno Orne e Pedro Cook, Como Passar em Concursos. Ao longo desse período, eu fiz curso de neurociência e aprendizagem. Então, todo esse conhecimento teórico, mais a minha prática, estão dentro do nosso treinamento. Tá? Então, dentro do treinamento, Rota da Aprovação. E para que você se aprofunde e para que você melhore ainda mais, tudo que você tem a fazer é clicar no link que está na descrição abaixo desse vídeo. Clica no link, vem para o treinamento Rota da Aprovação, que eu tenho certeza que você vai se aprofundar muito mais, certo? E não apenas baseado na minha experiência prática e nas teorias que eu estudei, o que me faz ter a certeza, tá, que você consegue sua aprovação é o resultado que eu já alcancei também, né? O resultado que eu conduzi alunos, tá? Como, por exemplo, a Thaisa, certo? Então, eu tenho aí, né, a Thaisa chegando aqui no
sim, o primeiro dia de entrevista, procurando entender e agendar a mentoria com ela. Aqui, entrega do troféu de primeiro colocado no preparatório. Aqui, ela na escola. Aqui, outra foto dela. Né? Então, eu tenho certeza absoluta que você também pode, que você também é capaz. Se você entrar no nosso treinamento, você terá 23 aulas à sua disposição, aulas curtas, certo? Aula de 15, 20 minutos, onde você vai assistir a aula e praticar. Assistir a aula, praticar, certo? Essas aulas estão hospedadas na Hotmart, tá? O link está aqui abaixo na descrição desse vídeo. Vai lá, clica no link, entra no treinamento Rota da Aprovação, porque o concurso tem prazo de validade. O prazo de validade é seu limite de idade. Você não pode deixar para amanhã, certo? Porque você talvez esteja chegando pressionado para fazer esse concurso. Talvez você não consiga alcançar esse objetivo sozinho, ok? No treinamento Rota da Aprovação, eu vou pegar na sua mão, certo? Eu vou te conduzir passo a passo. Nós temos um suporte para tirar suas dúvidas. Você não vai estar sozinho, ok? E tenho certeza que uma vez você matriculado, você não vai se arrepender. Não vai. Eu vou levar você de mão dada comigo até você atingir a sua vitória, até você atingir o objetivo final, tá? E eu vou honrar você dentro desse treinamento e honrar de que forma? Entregando o meu melhor, entregando o meu melhor. Eu já estive do outro lado, eu sei como é andar sozinho. Você não precisa estar sozinho. Então, volto a repetir, o link do treinamento está na descrição do vídeo, logo abaixo dessa aula. Clica lá. Quero te encontrar no treinamento. Então, agora você tem duas opções. Seguir com os 3 passos, que aí, claro, você já vai estar à frente de 70% da concorrência, porque são passos que vão te levar a um bom resultado, ou você pode seguir de mão dada comigo, com a certeza absoluta que você, assim como a Thaisa, vai conquistar a sua aprovação. Clica no link abaixo, que está na descrição do vídeo, e vem para o treinamento Rota da Aprovação. Te encontro dentro do treinamento, será um prazer estar com você. Fica com Deus, grande abraço, fui!